No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, 4 de setembro de 2017. Uma segunda-feira que a gente teve muito Corinthians esse fim de semana, mesmo não tendo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tivemos o Corinthians em muitas modalidades. Hoje no Voz Mosqueteira a gente vai focar o futsal, mas começando essa semana, esse Voz Mosqueteira desta segunda-feira, domingo tem Corinthians e Santos, né? Então a gente está nessa expectativa já desse retorno do Campeonato Brasileiro, nesses 15 dias sem jogo do Corinthians, né? Então vamos começar o Voz Mosqueteira falando sobre a saga do Paulista, do Campeonato Paulista de 77. O Corinthians enfrentou o São Paulo no dia 21 de agosto de 1977, o jogo que ficou adiado devido ao quadrangular internacional que o Corinthians disputou. E essa partida seria na semana do quadrangular, e até foi bem transferida, porque ela deveria ser realizada no meio da semana. E agora, com essa data nova, quiseram antecipar inicialmente, depois transferiram para o dia 21 de agosto, uma data onde o Corinthians conseguiu até se preparar melhor para enfrentar o São Paulo e decidir a última vaga desse segundo turno do Campeonato Paulista de 77. Os outros grupos já estavam decididos, né? Os times que estavam terminando em cada grupo já estavam classificados para a semifinal deste segundo turno, e só faltava o grupo do Corinthians para se definir. Com a vitória diante do São Paulo, esse passo foi imenso, né? O Corinthians conseguiu ter uma vantagem a mais da Ponte Preta, que estava em segundo lugar, e deu uma tranquilidade a mais ainda para o time do Corinthians. O Corinthians, que buscava essa tranquilidade, estabelecer uma ordem dentro de campo, esse era o objetivo maior inicialmente do Brandão. E começando aqui falando sobre essa questão da tranquilidade, do acerto do time. Com todas as armas que temos, vocês podem ver que a partida de hoje foi disputada e que nós lutamos durante todo o jogo. Então a questão não foi só técnica, tática, mas também física. O Corinthians, os jogadores do Corinthians que entravam em campo se desempenhavam muito nessa questão física. O preparador físico, o José Teixeira, exigia muito dessa questão física dos jogadores, para que eles pudessem ter uma movimentação maior, um ritmo, Não bastava só a questão técnica ou tática, também precisava da questão física para resistir. O objetivo maior do Brandão era justamente esse, se classificar sendo o campeão do segundo turno. E o Corinthians se classificando no seu grupo, nessa fase classificatória do segundo turno, fez com que o Corinthians tivesse um dinamismo maior, para entrar na terceira fase. Esse era o objetivo do Brandão, que tentava corrigir ao máximo todos os detalhes com relação ao time que entrava em campo, a forma de jogar. Uma situação que apresentou nessa partida contra o São Paulo foi um pouco do recuo do Palhinha. O Palhinha buscava um pouco mais de espaço, às vezes não encontrava, então às vezes ele recuava muito e deixava o ataque um pouco isolado, já que o Palhinha que servia o ataque, então às vezes ele recuava, para buscar espaço, para até pegar fôlego, porque o Palhinha era um jogador que se movimentava muito dentro de campo, tanto que nessa partida contra o São Paulo ele acabou até saindo com câimbras,
E essa movimentação era justamente para que evitasse o vazio, né, ou entre o meio de campo e o ataque. O que o Brandão queria era que essa bola chegasse ao ataque, né, de forma mais efetiva, com qualidade. E assim continuou o Brandão. Durante o jogo, eu pedi para que eles fossem mais à frente. Desta forma, nós poderíamos prender o São Paulo em seu campo e conseguir mais gols. Mesmo assim, o nosso futebol teve a tranquilidade suficiente para vencer este jogo. Então, o Brandão, colocando sempre a palavra tranquilidade, justamente para buscar essa forma efetiva, o time estar atento taticamente, né? Que é um time afoito, afobado, acabava perdendo toda a estrutura tática. Isso acontecia muito com o Corinthians. Lógico, né? Não poderia ter tanta tranquilidade, que também isso tornava o time um pouco apático dentro de campo, né? Então o Brandão que buscava era justamente saber dosar, né, essa tranquilidade para conseguir, né, dentro de campo uma forma melhor de jogar taticamente, sem perder, né, a intensidade no caso de buscar a vitória. Então a tranquilidade era necessária, mas não a apatia, né? Então os jogadores às vezes apresentavam isso, e o que o Corinthians mais buscava era justamente essa estabilidade, né, dentro de campo. E o que o Brandão queria era justamente isso, né? Essa tranquilidade para dentro de campo buscar a classificação, como estava acontecendo, né? Como ele dizia, a classificação tem que ser dentro de campo e não fora de campo, né? Como o caso da Ponte Preta, que aconteceu, né, na última rodada. A Ponte Preta estava perdendo para o Botafogo lá em Campinas e simplesmente a luz apagou, né? Isso estava sendo decidido, né, pela Federação Paulista, o que estaria acontecendo com relação a essa partida, né? A partida estaria sendo jogada os minutos finais, né, que foram apagados. E a opinião do Brandão a respeito disso é a seguinte: realmente a coisa mais horrível que existe é você ficar dependendo de decisões que fogem do campo de futebol. Isso cria um clima diferente entre os jogadores e o time. Cai de produção, né? Então automaticamente o Corinthians jogava com a tranquilidade, com a orientação do Brandão, até mesmo para que não ligasse para essa decisão, né, da Federação Paulista, o que estaria acontecendo, né? Estava marcado o jogo, né, o final do jogo, mas os jogadores, né, não tinham que estar contando com já a derrota da Ponte Preta, já que vinha perdendo. O que mais o Corinthians tinha que contar era justamente com o próprio time, né, de entrar em campo e jogar, né? Então esperar da decisão, esperar a decisão da Federação Paulista, se haveria algum recurso, se a Ponte Preta pudesse até parar o campeonato. Então tudo isso tumultuava um pouco o ambiente, né? Desconcentrava um pouco os jogadores. Então o que o Brandão fazia, né, justamente fazer com que os jogadores não se envolvessem nessa questão, se concentrassem dentro de campo e buscassem o futebol, né? Era isso que justamente o Corinthians queria. O Aloísio Santos, que era diretor de futebol do Corinthians na época, também falou sobre essa questão do jogo, né, da Ponte Preta. Felizmente, não vai interferir em nossa classificação. Este vai ser o jogo da vergonha. Mas a federação tem disso mesmo. Se ela suspender o jogo, a Ponte Preta entraria com um outro efeito suspensivo que iria atrapalhar o andamento do campeonato. Existe muita coisa errada, né? Então essas foram as palavras, né? E Aloísio Santos, né, o diretor de futebol do Corinthians em 1977, falando sobre o caso, né, da Ponte Preta. Então o Corinthians queria vencer dentro de campo, no caso contra o São Paulo, para jogar contra a Ponte Preta na última rodada desse segundo turno, sem a dependência da vitória, né, e mesmo sem a dependência do resultado entre esse jogo, né,
o final do jogo, né, entre Ponte Preta e Botafogo. Então o Aloysio Santos classificou esse jogo, né, esse antijogo no caso da Ponte Preta, né, como uma situação vergonhosa. Então, como eu já até comentei várias vezes nessa saga do Paulista 77, era a questão da Ponte Preta, o quanto que ela queria se classificar, ser campeã. Então o antijogo foi usado muitas vezes pela Ponte Preta durante esse campeonato. A gente está vendo esse caso aí, né, contra o Botafogo, que a Ponte Preta acabou apagando a luz, né, perdendo o jogo em Campinas, para tentar, né, tumultuar o ambiente, tentar entrar no outro jogo, né, continuar, suspender o jogo. Então, para a Ponte Preta, né, ela não conseguiu dentro de campo a classificação para esse segundo turno. Ela acabou se classificando por um índice técnico geral, mas, né, dependia de outros resultados também, né? Então o Corinthians conseguiu, né, como o Brandão queria, né, dentro de campo, né? Dessa partida não aconteceu nenhuma contusão, isso também alegrava o Brandão. A única substituição que aconteceu foi do Palhinha, que acabou saindo com câimbras nas duas pernas, né? Ele acabou sendo substituído pelo Adãozinho. E o time que se representou no dia seguinte, no dia 22 de agosto, na segunda-feira, às 15 horas, para fazer uma avaliação física com o médico, né, já visando o início dos trabalhos para o jogo contra a Ponte Preta, né? Então, falando um pouco mais sobre o jogo, no início do jogo o Corinthians acabou indo para o ataque, pressionando o São Paulo, desperdiçou algumas oportunidades com o Geraldo e também com o Romeu, que vinha jogando muito bem no ataque, né? Tanto no ataque como também no meio de campo, dependendo do esquema tático que o Brandão empregava para que ele fizesse, né? Então ele voltava também para o meio de campo para compor ali, né, o meio de campo às vezes, e até, né, deixava o Corinthians sem ponta, deixava dois atacantes, no caso, né, o Vaguinho e o Geraldo, distribuídos no campo. Mas nesse jogo, né, o Romeu jogou de ponta esquerda, pressionando o São Paulo justamente para poder, né, não deixar o São Paulo atacando, né. A defesa do Corinthians não se comportou tão bem, né, teve algumas falhas, mas não nenhuma que comprometesse, né, e como não comprometeu, não sofreu nenhum gol, né. Do meio de campo para frente, o Corinthians jogou muito bem, né, com o Basílio armando o jogo, né, o Basílio fazendo também as funções do Palhinha, né, muitas vezes trocando de posição com ele, o Luciano protegendo a zaga como cabeça de área, o Luciano que não tinha uma rapidez tão grande para armar, para fazer a armação do ataque do Corinthians, né, mas jogava muito bem como cabeça de área. E o Palhinha sempre se destacando, se movimentando bastante, buscando o jogo, né, se movimentando, buscando espaço, inclusive, para fazer as jogadas. Acabou até se cansando durante a partida, de tanto que correu, né? Então você vê o esforço do Palhinha com relação à busca, né, de um vazio a mais dentro do campo, justamente para poder alimentar o ataque, composto pelo Vaguinho, pelo Geraldo e o Romeu, né, que pressionaram bastante o São Paulo para fazer com que o São Paulo não saísse. Então o esquema tático do Corinthians, jogar adiante, né, jogar com essa marcação avançada, né, era justamente para que o São Paulo não saísse, como aconteceu, né, nesse primeiro tempo, até que o Corinthians conseguiu fazer o gol aos 39 minutos do primeiro tempo. O Zé Maria cobrou o escanteio pela direita e o Geraldo subiu sozinho, cabeceou e abriu o placar, né, com uma cabeçada muito forte, né, e com esse 1-0, de certa forma o Corinthians segurou esse finalzinho, né, de primeiro tempo até os 45, né, faltavam 6 minutos, até para poder respirar um pouco mais, né, e conter um pouco, né, se o São Paulo quisesse atacar. Mas o São Paulo, de certa forma,
sentiu o gol, né, nesse final do primeiro tempo, e o jogo passou, né? Esses 6 minutos acabou. No segundo tempo, né, o São Paulo saiu um pouco mais em busca do empate. O São Paulo queria um empate, né, para poder escolher inclusive o seu adversário, né, nessa segunda fase, nessa semifinal, né, desse segundo turno. Então o São Paulo precisava pelo menos de um empate, e o São Paulo tentou nesse início do segundo tempo buscar o gol de empate. Vendo isso, né, o que o Corinthians manteve o recuo, né, e o São Paulo começou a explorar um pouco mais o ataque, o Brandão logo acionou, através do José Teixeira, o preparador físico, que chamou, né, o Basílio, e orientou a equipe para sair mais e continuar pressionando, né, para não dar espaço para que o São Paulo, né, subisse a sua marcação e pressionasse o Corinthians. Então o Corinthians começou, de certa forma, a pressionar um pouco mais, mas também se resguardando para não sofrer o gol de empate, que essa vitória, né, foi excelente para o Corinthians, né, para essa classificação do segundo turno, né, para a semifinal do segundo turno. O próximo jogo, né, o último jogo desse segundo turno, era contra a Ponte Preta no dia 25/8, e a Ponte Preta estaria jogando contra o Botafogo no dia 23, os minutos que faltavam para completar a partida, já que a partida foi suspensa, porque apagaram simplesmente a luz, né? E aí a Ponte Preta estava perdendo de 1-0, a luz apagou, né? Então, para decidir totalmente esse segundo turno, né, fechar todos os jogos dessa fase classificatória, né, desse segundo turno, faltava justamente essas duas partidas: Ponte Preta contra o Botafogo, o restante da partida, e Corinthians e Ponte Preta, a última partida, né? Os outros grupos, né, se encerraram nesse domingo, né, a fase de classificação. Lembrando que o Corinthians ficou um jogo pendente, que é justamente contra o São Paulo, devido à disputa do quadrangular internacional. Então, tudo se decidiria, justamente na quinta-feira, né, no dia 23, para saber a pontuação final desse grupo, do grupo C, desse segundo turno do Campeonato Paulista de 77. Com essa vitória do Corinthians, o Corinthians chegou a 29 pontos, né, faltando um jogo, no caso, né? A Ponte Preta estava na segunda colocação, com 25 pontos, faltando o restante desse jogo contra o Botafogo e o jogo contra o próprio Corinthians. Então, a Ponte Preta poderia vencer o Botafogo de virada, né, chegando a 27, né? Aí o Corinthians jogaria contra a Ponte Preta pelo empate. Esse era o pensamento, né? Por isso que ainda necessitava o término, né, desses dois jogos, né? Se a Ponte Preta virasse contra o Botafogo, o Corinthians precisaria, né, de um empate contra a Ponte Preta para se classificar nesse segundo turno, em primeiro colocado no seu grupo, para disputar, né, essa semifinal do segundo turno. Nos outros grupos, quem classificou foi a Ponte Portuguesa, com 26 pontos no grupo A. No grupo B foi o próprio São Paulo, que se classificou com 28 pontos. E o Palmeiras, no grupo D, se classificou com 30 pontos. Então esses três grupos já estavam fechados, decididos, né, nessa rodada, já tinham terminado os seus jogos. E só faltava justamente essas duas partidas do grupo C para definir totalmente quem estaria sendo o campeão, né, do grupo C desse segundo turno do Campeonato Paulista. Um pouco confuso, mas foi o suficiente para que o Corinthians vencesse, né, esse Campeonato Paulista 77. O Corinthians, que entrou em campo com o Geraldo, né, o Geraldo que fez o gol, mas entrou em campo com o Tobias no gol, né, Zé Maria, Moisés, Ademir e Cláudio Mineiro, Luciano, Basílio e Palinha. Depois entrou o Adãozinho, que o Palinha saiu com câimbras. No ataque,
Vaguinho, Geraldo e Romeu. Então o time já estava mostrando, né, qual seria o time para disputar esse terceira fase, o terceiro turno do Campeonato Paulista e chegar às finais. O grupo cada vez mais forte buscando essa decisão do Campeonato Paulista 77. O público, de certa forma, razoável, 70.094 pagantes. Não foi um público assim muito bom, até mesmo pela questão financeira também, que o povo não estava suportando. Foi uma fase muito difícil também para essa questão financeira. Na questão de renda, o Corinthians liderava e aí disparou ainda mais com essa renda nesse jogo contra o São Paulo. Ele chegou aos 32.849.170 cruzeiros, né? O líder disparado em arrecadação. E só lembrando, né, só por estar sendo o líder, né, de arrecadação, já estava classificado para o terceiro turno. Mas não era isso que o Brandão queria. O Brandão queria, era justamente isso que estava acontecendo. O Corinthians se classificar para a terceira fase, dentro de campo, buscando o título desse segundo turno. Então, os próximos capítulos aqui da saga do Paulista 77, a gente estará falando sobre essa partida Corinthians e Ponte Preta, né, fechando esse segundo turno. E para ilustrar esse comentário dessa partida Corinthians e Ponte Preta, a gente vai ouvir o gol do Geraldo, narrado por Fiore Gigliotti. Então vamos ouvir o gol. Prepara-se, Zé Maria vai cobrar pela ponta direita do time alvinegro do Parque São Jorge. É uma chance para o time do Parque. Correu Zé Maria, balão subindo, descendo. Entrou a cabeça na bola, Geraldo, é gol, é gol, é gol, é gol. Este foi o gol do Geraldo na vitória do Corinthians sobre o São Paulo no dia 21 de agosto de 1977. E mais um capítulo da saga do Paulista de 77. Dando sequência aqui no Voz Mosqueteira, a gente vai falar sobre os resultados do futsal nesse fim de semana. Começando pelas equipes iniciantes que jogaram pelo Metropolitano na fase de quartas de final. No sábado, o Sub-8 acabou sendo derrotado para a equipe do Santos por 3-1, o Sub-9 por 4-0, e as duas equipes deixaram o campeonato metropolitano. O Sub-10 venceu por 4-2 e se classificou para a fase semifinal desse metropolitano, categorias iniciantes de futsal. As partidas foram contra a equipe do Santos, a segunda partida dessas quartas de final. As categorias de base de futsal também jogaram no sábado em São Caetano, contra a equipe do São Caetano, e o Sub-18 venceu por 3-2, o Sub-16 perdeu por 2-0 para o São Caetano, o Sub-14 venceu por 4-1, e o Sub-12 venceu por 1-0. No sábado à noite, o Corinthians jogou em Joaçaba pela Liga Nacional de Futsal e empatou por 1-1. Quem marcou o gol do Corinthians foi o Alex. Infelizmente o Corinthians acabou sofrendo o empate, faltando 3 minutos, né? Então o que está acontecendo muito agora com nosso futsal é sofrer gols no finalzinho, né? Isso tem atrapalhado. E o Corinthians encerrou a sua classificação nessa fase classificatória, a sua participação nessa fase classificatória do futsal na Liga Nacional, e aguarda a definição das outras partidas, né? Para ver a sua colocação e já pensando na segunda fase. Lembrando que o time principal joga a segunda partida da semifinal da Liga Paulista, né, na quinta-feira, feriado, às 18h30, no ginásio Varmir Marx. Só estamos aguardando a confirmação da troca ou não
do ingresso por 1 quilo de alimento. Provavelmente estará trocando. Então a Fiel, o torcedor que está interessado em comparecer nessa partida, fiquem atentos nas informações aqui na Rádio Coringão. Ontem foi a estreia do Corinthians Tiger no campeonato estadual também de base, categorias menores das meninas, no sub-13, sub-15 e sub-17. 3 vitórias diante da equipe de Taubaté. Sub-13, que começou o jogo, né, abriu essa rodada, venceu por 4-0. O sub-15 venceu por 3-0. E o sub-17, numa partida eletrizante, nervosa, né? Haja coração, hein? Venceu por 2-1 a equipe do Taubaté. Então o Corinthians começa muito bem esse campeonato estadual de categorias menores de futsal feminino. Corinthians que tem a parceria com a Academia Tiger. Vai ilustrar essa reportagem. Vamos ouvir uma reportagem sobre essas partidas, né? Vamos ouvir as meninas. Primeira rodada do Campeonato Estadual Menores Feminino de Futsal. Corinthians vence as 3 partidas no Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Vamos aqui conversar com as meninas que desempenharam muito bem. Sub-13 estreou bem, uma vitória de 4-0, subiu o Taubaté. Eu gostaria, Naya, que você falasse um pouco sobre o jogo. Você jogou mais na marcação, né? Jogou mais de fixa. E como é que é você jogar, por exemplo, você tem uma estatura um pouco mais alta. Quando você joga com uma jogadora na sua idade, que não tem uma estatura tão alta, mas é ágil, como é que você faz para fazer essa marcação? Tem que usar mais o corpo, porque a menina é muito ágil. E como ela é pequena, tem desvantagem também com a gente. Então a gente sempre usa o corpo e acompanha na corrida. Difícil a pergunta? Sim. É só para pressionar. Como é que é jogar no Corinthians? É uma honra vestir essa camisa, jogar pelo Corinthians, porque muitas meninas queriam estar no nosso lugar. É uma honra jogar pelo Corinthians aqui. Confirma a sua idade. Tenho 13 anos. Já completou 13? Sim. Você joga no Corinthians Tiger desde quando? Esse ano faz 4 anos já que eu tô aqui. No Tiger. No Corinthians é o terceiro. Isso. O Corinthians começou em 2015. Você começou em 2014 no Corinthians Tiger. Na Academia Tiger. E como é que é o seu dia a dia, o seu treinamento? Os treinos são bem puxados. Sempre todo mundo dando seu melhor pra ter resultado no jogo. O treino é bem puxado, sempre parte física, muitas coisas. Abraço pra quem hoje? Abraço pros meus pais que estão sempre torcendo por mim e por sempre estar comigo em todos os jogos, todos os treinos, sempre me acompanhando e me incentivando a jogar. Parabéns pela vitória. Obrigada. Artilheira do Sub-13, 3 gols. Vamos falar com a Kelly. Fala um pouco dos seus 3 gols. A gente começou, né, um pouco impressionado, mas as meninas jogou bem. Além de muitas pessoas estar aqui no primeiro ano, primeiro jogo também. Sei que é uma pressão, mas elas jogaram muito bem e eu fui feliz de fazer 3 gols. O Corinthians jogou bem, com a marcação bem alta. Então isso facilita para você que joga ali na frente fazer os gols? Sim, e também o Denas pediu pra gente jogar um pouco atrás, mas me ajudou também que eu consegui marcar um gol atrás. Tô feliz por causa do jogo de hoje. 13 anos? Não, 12, vou fazer. Tá, pera, 12 anos? Sim. E quando você vai fazer 13? Dezembro. Só em dezembro? Quanto tempo de futsal? Futsal, eu estreiei no ano passado, vai fazer 2 anos. 2 anos. E você pretende seguir, continuar no futsal ou ir pro campo? A gente vem trabalhando, né? O que der, a gente vai. O meu foco mais agora é no campo, mas se vir uma oportunidade no futsal, a gente tá indo. E o que é jogar no Corinthians? Uma pressão, né? Porque
ainda ser a 10 do Corinthians, todo mundo fala assim, joga no Corinthians, tem que marcar gol e não pode errar nunca. Mas não, a gente sempre procura fazer o melhor e com tudo pra cima delas. A questão de jogar no Corinthians não é acertar sempre. É sempre se empenhar para acertar. O erro faz parte, né? O jogar no Corinthians, existe a pressão, como existe sim, jogar no Corinthians existe uma pressão. Só que se você desempenha, se você procura honrar nossa camisa, não precisa fazer gol. E tem dias que você não vai jogar tão bem, né? Você não pode estar tão assim pressionada. Nem sempre a gente vai estar perfeito, né? Mas a gente sempre busca chegar no nosso melhor. E nosso time está muito bom. Espero que a gente chegue até a final e ganhe esse ano. Pra quem vai um abraço? Pra minha mãe, ela sempre vem nos jogos. Qual o nome dela? Edinalda. Então manda um beijo pra Edinalda. Beijo, mãe. Muito obrigado, parabéns. 3 gols e a gente estreou com o pé direito no Sub-13 Corinthians Tiger. Espero que seja assim todos os jogos, né? É isso aí, muito obrigado. O Sub-15 também começou com vitória. Vitória sobre o Taubaté por 3-0. Vamos conversar com a Aranda. Como é que foi essa partida, essa vitória? Foi difícil, né? Foi difícil, jogamos bem, porém elas estavam com um jogo muito baixo para nós. A gente teve muita paciência e saiu com a vitória. E você jogou ontem também, a Academia Tiger jogou campo ontem, né? Você jogou? Joguei. Qual horário que você jogou ontem? Era umas 5 horas, 5h30. Tava quente ou tava frio? Muito quente. E mesmo assim hoje você tá aqui, né? Representando o Corinthians. Jogou muito bem. E vitória, você vê. Tem marmanjo aí que quer folgar uma vez por semana, jogar uma vez por semana só, e vocês estão jogando sempre, né? Sim. A gente sempre joga todos os dias, final de semana principalmente. E que você pretende continuar no futsal ou você prefere campo? Os dois, né? Provavelmente acho que campo, porque eu não tenho muita prática em salão, né? Mas sim, com o tempo eu vou aprendendo. Quando você começou a jogar? Desde os 6 anos. Parabéns, uma vitória importante para o Corinthians nessa estreia do Paulista, do Campeonato Estadual, né? Sub-15, uma boa participação sua, parabéns. Obrigado. Antes de terminar, um abraço vai para quem? Vai para minha mãe, né? Qual o nome dela? Rosaura. Muito obrigado. Obrigado. Esta foi a reportagem sobre o futsal feminino. Entre as 3 partidas do Corinthians Tiger e Taubaté, o Corinthians venceu as 3 partidas e começou bem esse estadual de categorias menores do futsal feminino. E do futsal feminino vamos falar também, claro, do futebol feminino que empatou com a Ferroviária por 0-0. O empate mantém o Corinthians ainda na liderança do grupo 4 dessa segunda fase do Campeonato Paulista de futebol feminino. O Corinthians com 11 pontos lidera o seu grupo 4. E a próxima partida, o Corinthians Audax, é no domingo, no próximo domingo, às 3 horas, na Arena Barueri. Mais uma vez, o Corinthians feminino joga no mesmo horário do futebol masculino, né? Poderia estar sendo feito um horário melhor para essa partida para fiel acompanhar. Então, para a gente não esquecer, Corinthians e Portuguesa no próximo domingo às 15 horas na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino com entrada franca. O Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente agradece a todos por mais essa audiência desse programa, que continua aí na expectativa, né, dessa partida Corinthians e Santos também no dia 10 às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. A gente que tem que estar defendendo a nossa liderança. Muito obrigado a todos e vai Corinthians! Prepara-se, Zé Maria vai cobrar pela ponta direita do time alvinegro do Parque São Jorge. É uma chance para o time do Parque. Corinthians, Zé Maria, balança subindo